Bora lá, galera. Partida importante da Série B do Campeonato Brasileiro. Última rodada valendo vaga para a Série A do Campeonato Brasileiro. Teremos Ituano e Vasco, as duas equipes aí tentando a vaga na Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco está no G4 ainda. O Vasco joga por um empate. O Vasco perdeu a última rodada para o time do Sampaio Corrêa por 3-2 e por isso hoje vai precisar pelo empate, pelo menos o Vasco joga pelo empate para conseguir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Já o Ituano só importa a vitória. O Ituano vem de duas sequências de vitórias aí na Série B. Vai jogar em casa diante do torcedor. O torcedor do Ituano vai lotar o estádio. Então o Vasco não vai ter vida fácil nesse jogo, galera. Coloca nos comentários aí o que vocês acham. Se o Vasco vai ganhar esse jogo do Ituano fora de casa, se o Ituano vai conseguir essa vaga e se o Vasco realmente merece voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, pelo que o Vasco tem feito nos últimos jogos, galera. E bora acompanhar o Futebol 360 falando tudo sobre Ituano e Vasco. Lembrando, galera, o link vai estar na descrição. Crédito Total ESPN do Grupo Disney. Por falar em Nenê, chegou aquele momento. Cadê o Rafael Marques? Cadê? Sumiu agora? Você foi avisar que chegou esse momento. Aquele Twitter com o Nenê pra fazer o gancho pra falar do Vasco. É, foi esse. O chá é só às 5, né? Não foi proposital, O chá da mas coroa foi... é só às 5 da Eu sou seu tarde. fã, você é um gênio. Tamo junto, Abel. Dá pra sair Cada antes, vez né? melhor isso. Atenção. Ituano e Vasco. Que assunto delicado, hein? É o grande jogo do final de semana. Grande, eu não tô dizendo se tecnicamente vai ser incrível e tal. Eu tô Gigante. falando Jogo gigante Itu. a dimensão desse jogo. Eu acho que é Itu. Eu acho que o Onde jogo tudo vai é ser grande. difícil. E tu, o que acha? Eu acho que vai ser difícil também. Gostei. O gigante Boa, da boa. colina na terra dos gigantes. Do gigantismo. Onde tudo é grande. Do Galo Rubro-Negro Altaneiro. Galo Rubro-Negro Galo Altaneiro. Rubro-negro? Só Forte falta o rubro-negro? professor dizer que ele sabe o hino do Ituano, sabe? É esse, Galo Esse? Rubro-Negro Altaneiro. Canta aí. Ó, isso Forte. zica. Vai zicar o Vai Ituano. zicar? Vai zicar o Não, Ituano. depois Zico você ou não canta do zico? Vasco, canta os Tá bom, dois. canta os dois. Vai lá, vai. Galo Rubro-Negro Altaneiro, forte, valente e audaz. És um gigante guerreiro, Ituano você é demais. E o Vasco, né? Maravilha. Vasco vai ficar igual. Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens O nome do heróico português. Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Olha que Entrou do coisa linda. Ituano, ó. Olha o hino do... O professor é uma enciclopédia. O hino do Vasco é maravilhoso. Eu acho espetacular. Você Aliás, cantou? os hinos dos Vai, clubes você cariocas. são demais. Não, para com isso. Olha só. Abre o olho, Vasco. Open your eyes. Ah, que Ituano contra Very good. all right. Jogos 7. Só perdeu um jogo para times do G4. O aproveitamento de 47,6%, o quarto melhor. Gols marcados 6, gols sofridos 6. No primeiro turno, jogando em São Janu, 1-1, empatou lá. Esse resultado. Daqui a pouco tu vai dizer que o Nenê é o baby. É o baby. 1-1 no primeiro turno. Meu pai... Cadê o Rafael Marques, pô? Sumiu. Rafael Marques, aparece aí porque você é fundamental. Eu tô aqui. Você é Eu estou fundamental aqui. nesse momento, Rafael Marques. Você que tem assim muita relação com a torcida do Vasco, você que tem o vizinho vascaíno, você que é um cara que frequenta São Breler que tinha Januário. vizinho vascaíno? Ele também, os dois têm. Coincidência? Todo vizinho é A torcida, vascaíno. Não, é o gente, mesmo. a torcida do Vasco é muito grande, tem vascaíno em tudo que é sei. lugar. Norte e Sul, Norte e Sul desse Brasil. Não, não é o mesmo vizinho, talvez já é demais, Tá né? entre as 5 maiores do país, cara. Você tem que Aliás, respeitar. Breilov manda a mensagem. Qual? Breiler, o comentarista do amor. Breilov. Breilov. Está otimista. Está otimista? A última vez que ele esteve otimista Ele não não foi vai dar legal. empate. Peraí. O otimista vai nós dar vimos empate. o que Pode aconteceu. ser. Ele não torce para nenhum dos dois times. É um empate. Mas ele disse que está otimista num resultado alegre para os cariocas. Ah, então, o otimismo do Breilers é um empate. Se não for no tribunal, tá bom. Meu amigo Rafael Marques, Esse é um ponto. se o Vasco... Já a gente vai falar da história do tribunal, é importante. Se o Vasco perder para o Ituano e perder a vaga na Série A do ano que vem, na última rodada em Itu para o Ituano. Olha o tamanho, o peso e a tradição das duas equipes, a diferença. Vai ser o maior vexame da história do Vasco?
não sei se é o maior vexame da história do Vasco. Eu precisaria comparar com outras situações semelhantes a essa. Eu acho, por exemplo, que foi um vexame a campanha da temporada passada da Série B. O Vasco terminou em 11º, 12º, nem lembro. Ali foi um vexame grande, porque tinha o elenco, tecnicamente falando, mais qualificado da Série B e teve uma campanha pífia. Eu acho isso um vexame. É claro que se a gente for individualizar a discussão em cima de um único jogo, pode estar entre os maiores vexames. Mas vejam, se o Vasco perder para o Ituano domingo no Novelli Júnior e não se classificar para a próxima etapa que seria voltar à primeira divisão, não vai ser por causa desse jogo, não. Não vai ser especificamente este jogo que vai evitar a volta do Vasco à elite do futebol brasileiro. O Vasco não voltará à elite do futebol brasileiro por um somatório de aspectos e por um somatório de resultados ao longo de todo o campeonato, especialmente no segundo turno. Quando fora de casa perdeu para equipes sem a menor expressão, sem a menor qualidade. O Vasco conseguiu ressuscitar times do campeonato. Tem equipes que não vão cair para a Série C porque conseguiram pontuar contra o Vasco. Então a gente tem uma realidade muito, muito difícil, muito complexa. É lógico que o jogo vale demais e claro que ficou com um caso de decisão pelas circunstâncias do campeonato para as duas equipes, mas foi uma coincidência. Ninguém imaginava que Vasco e Ituano e Vasco, esse jogo decidiria uma vaga à primeira divisão do Campeonato Brasileiro do ano que vem, quando a tabela foi feita. Mas já se falava que o Vasco deveria conseguir a pontuação necessária para não depender desse último jogo. Isso sem considerar o quanto o jogo importaria para o Ituano, que agora passa a importar muito. Então, acho que não é por causa desse jogo, não. Acho que são muitos dos problemas do Vasco, daria um programa inteiro para a gente discorrer sobre isso aqui, William. A última rodada aprontou, né? A penúltima rodada, né? Aprontou, porque ninguém podia imaginar que o Vasco, que estava até então invicto em São Januário, o jogo-chave ali para ganhar, o Vasco perde do jeito que perdeu para o Sampaio Corrêa, do jeito que perdeu, uma coisa absurda, e aí o Ituano no dia seguinte ainda vai fora de casa e ganha, né? Do Londrina, que estava bem, assim, disputando alguma coisa ainda. Então, criou essa tensão na última rodada aí pro time do Vasco. E aí eu quero te ouvir. É aquele vexame histórico mesmo? Eu acho que o Vasco tem muito rebaixamento já nas costas para a gente achar que esse é o vexame histórico, né? O grande vexame histórico é uma entidade como o Vasco da Gama ter passado por tantos rebaixamentos. A coisa parece mais abrupta para quem não acompanhou a Série B. Quem acompanhou sabe que o segundo turno para o Vasco era uma bola cantada de dificuldades. Barrancos, né? Ia pegar todos os candidatos fora de casa e não pontuou contra esses candidatos, pontuou contra o Sport, mas o Sport era um candidato. Esse jogo aí está meio esse jogo ainda está pendurado. Então, mais do que vexame, é uma bola cantada, né? Uma bola cantada num certo atraso, num certo desleixo, a questão dos técnicos. A parceria que de todas as parcerias de todos os clubes no Brasil é a parceria que está mais demorando efetivamente a pegar a chave do negócio, a pegar a chave da casa. Então o Vasco está pagando um preço por isso, né? Não é... Porque quando a gente fala dos vexames, fala, nossa, que coisa, que catástrofe, perdeu um jogo que ninguém imaginava. Se eventualmente o Vasco não subir, e não subir tendo ocupado esse G4, o campeonato todo, né? O Vasco, mesmo fazendo força para sair dali, o Vasco não saiu. Na última rodada, então, quando alguém vir retroativamente, daqui a 20 anos, lá na Wikipédia, vai falar, nossa, que coisa surpreendente. Mas para quem viu a Série B, a surpresa é menor. O risco estava presente o campeonato inteiro, né? O que preocupa também o torcedor do Vasco, para esse último jogo, é que o Vasco tem atuado muito mal, né, nas últimas rodadas. O Rafa destacou bem, se por acaso o Vasco não subir, não vai ser só por causa desse último jogo. Até em jogos em que o Vasco conseguiu o resultado que queria, contra o Criciúma, por exemplo, ele jogou mal. O mesmo Sport, né? Contra o Sport, quando ele consegue o empate lá no final com o pênalti, não jogou nada o Vasco naquele jogo. O Sport podia ter vencido e o Vasco tem que levantar a mão pro céu, que conseguiu aquele pênalti ali no final, que foi pênalti mesmo. Ainda teve aquela confusão, acabou o jogo, que ainda poderia ter mais 5, 6 minutos. A própria virada contra o Operário, eu não estou tirando mérito, não. O Vasco teve mérito de fazer os 2 gols ali no final. Mas, sabe, muito suado, muito difícil, muito complicado. Agora, domingo realmente, você falou, dramático. Acho que tem até outras palavras. Talvez seja aterrorizante para o torcedor do Vasco. Que passou o campeonato inteiro entre os 4, chegar na última rodada com esse risco de perder um jogo para o Ituano e ficar fora. Passou o campeonato inteiro entre os 4 primeiros. Só que você tem que estar entre os 4 primeiros na rodada 38.
Assim, é duro, futebol é momento, toda a história, tudo que foi criado em cima do Vasco durante tantos e tantos anos, tantas e tantas, século, né? Em cima do time do Vasco, campeão de Libertadores, várias vezes campeão brasileiro, peso, tantos craques revelados pelo Vasco, meu Deus do céu. E é claro que é o momento, é a desorganização, são as más administrações, algo que aflige tantos outros clubes do futebol brasileiro. Tem energia também, William. Exatamente, né? Exatamente, Rafa. Então, assim, eu sei que é o momento, eu sei que a gente tem que olhar com um olhar diferente, o que é hoje o Vasco, né? Mas é duro, a gente que cresceu sabendo o que é o Vasco, o tamanho do Vasco, imaginar que um jogo contra o Ituano pela segunda divisão do Campeonato Brasileiro é um jogo aterrorizante, é um jogo que dá frio na espinha, que tira o sono do torcedor do Vasco. Gente, isso é realmente assustador. Isso é que dá a dimensão do tamanho do vexame. Não sei se não é mesmo, talvez, vai depender de como vai ser o jogo, William, o tamanho do vexame do Vasco, se ele não se classificar com derrota pro Ituano. Não, mas mesmo que o Vasco faça um grande jogo e perca, acontece. É uma mácula... Mas aí ele perdeu no mental, essa coisa da camisa. Mas fica aquela coisa do perdeu, vai permanecer na Série B e o Ituano... E o somatório de tudo, no pacote está o somatório de tudo na história, o momento do Vasco. E ainda vai ficar aquela coisa, Caco, de olhar e falar, por que já não fez isso antes? Por que não foi assim contra o Sampaio Corrêa? Não dá para reclamar, né, William? Porque hoje tem um patrocínio, tem dinheiro, salários em dia... Então, o cenário de perspectiva positiva para o Vasco subir em tranquilidade, ele tem esse jogo. Eu lembrei muito a questão da batalha, por isso que eu falo batalha de tudo, a batalha dos aflitos do Grêmio, que dentro do próprio jogo ninguém imaginava que o Grêmio reverteria aquela situação com o Náutico. Mas mentalmente, o jogo em si, a decisão... É isso aí, galera. O Vasco tem obrigação de subir, obrigação pelo tamanho que é esse time, tem obrigação de vencer o Ituano fora de casa e subir, né, para a Série A do Campeonato Brasileiro. Se o Vasco continuar mais um ano na Série B, vai ser muito complicado. Eu não sei o que vai ser do Vasco no próximo ano, né, porque aí já vai ser o terceiro ano, né, na Série B. Isso aí vai ser ruim para o time do Vasco, né. O Vasco vacilou muito no campeonato. O Vasco teve tudo para poder subir. O Vasco só precisava dele para poder subir para a Série A. Poderia ter subido, com várias rodadas de antecedência e não conseguiu. Entendeu? O Vasco briga contra ele mesmo, entendeu? O Vasco tem que mudar, cara, o estilo de gestão. Eu sei que agora é a SAF, mas tá na hora do Vasco, precisa tomar posturas diferentes. Esse negócio de técnico, ficou 4, 5 jogos, demitiu o técnico, entendeu? Então você tem que contratar um técnico que seja capaz. Não adianta querer contratar técnico meia boca que não vai resolver nada. Entendeu? E também se você não tem jogador, você pode ter um técnico bom e você não tem jogador bom, então não vai dar liga, entendeu? O time não vai pra frente, não existe técnico bom e time ruim ganhar alguma coisa, não existe. O time ganhar tem que ter uma equipe boa também, competitiva. Muitas das vezes tem um time bom e um técnico ruim. Agora você tem um técnico bom e time ruim, não adianta igual você ter um técnico ruim e time ruim, não vai dar o quê? Vai dar isso aí, desespero na última rodada. Que me desculpe, todo respeito ao Jorginho. Até hoje eu nunca vi um trabalho bom do Jorginho no cenário nacional. Não vi. Estava todo time que ele vai, o time cai. Vai para parte de baixo da tabela. Atlético Goianiense está nessa situação. Veio pro Vasco. Não deu certo. O trabalho do Jorginho está sendo horrível. Horrível no Vasco. Um trabalho muito ruim. Não tem aquele que diga para mim, o trabalho do Jorginho é um trabalho muito bom no Vasco. Porque não é. Não é, eu entendo que o time do Vasco é um time limitado, mas mesmo assim, pela camisa, era para entregar muito mais dentro de campo. Que eu acho um absurdo ter que depender do Nenê, 41 anos, o jogador, você vê que se esforça, entendeu? Se esforça dentro de campo, dá passe. Nesse último jogo, quando o Sampaio correu, o cara deu passe, o jogador perde cada gol bobo, cara. Cada gol bobo. Pô, é brincadeira. Não, isso daí é brincadeira, cara. O Vasco tem que reformular e mandar esses caras tudo embora. Manda tudo embora. Entendeu? Tem que trazer cara aí, então bota a base, bota o que for, mas esses caras que tá jogando desse jeito assim, não dá não. Se continuar assim, se subir e não montar um time pelo menos decente, time competitivo, não precisa montar a seleção, porque a SAF não vai montar. Se o torcedor tá pensando, a SAF vai montar um time igual Palmeiras, Flamengo, Atlético, não vai. Não vai.
Pode sim, daqui a 2, 3 anos, pode montar um time melhor. Mas a princípio eles querem colocar a casa em ordem e se manter na Série A. Porque a obrigação do Vasco é se manter, subir para a Série A primeiro, depois se manter. E assim aos poucos conseguir disputar com outras competições, tipo Libertadores, Sul-Americana, entendeu? Esse é o objetivo principal. Você vê lá o Bragantino foi assim. Entrou a SAF, foi aos pouquinhos escalando, ó, se manteve na Série A, ó, tá na Série A. Esse ano, claro, é um ano que o Bragantino não tá indo muito bem, mas tirando os outros anos, o Bragantino tem sido bastante competitivo. E o Vasco também tem que ir por esse mesmo caminho, galera. E esse foi o vídeo do nosso canal. Coloca nos comentários aí o que vocês acham, se o Vasco vai subir ou não. E se o Vasco merece mesmo voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Também não esquece, galera, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade aqui do nosso canal.